Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje voltamos com mais uma edição aí de revisão de quarentena, pessoal, revisão de química, pra gente passar um tempinho, né? Muito bom isso aí, galera. Então, olha só, pessoal, hoje nós voltamos com uma revisão de quarentena de oferecimento aí, tá? Da edição do Rodrigo Lafança, tá? Diretor de edição. Parcerias também temos, né, com o nosso amigo aí Sesc Unidade de Niterói, o canal Curiosidades Biológicas, tá? E nós temos uma super mega novidade para vocês, quimicandos. Sabe por quê? Porque essa semana nós fechamos aí, tá? Uma parceria com uma das maiores páginas aí, né, uma das maiores páginas de graduação à distância, tá? O CEDERJ da depressão, galera. Então, o pessoal da pesado, pessoal muito legal, bacana, gente fina, tá? E onde também eu pude aí fazer parte, né? Como editor da página, né? Então, me sinto muito honrado e muito grato, né? Em eles estarem aí, né? De braços abertos, receberam aí, né, com tanto carinho, tá? E isso foi muito importante pra gente aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, não perde tempo, pessoal. Se inscreve no canal, pessoal. Sabe por quê? Porque se você não inscrever no canal, sabe o que vai acontecer? Vai dar um blackout no seu notebook, no seu computador, e você não vai conseguir assistir vídeo nenhum, tá? Não vai conseguir fazer seus trabalhos. Então, assim, cara, se inscreve, senta esse dedo aí. O elétrico que tá na ponta do teu dedo, ele consegue clicar ali, cara, no curtir, tá? Em compartilhar com seus amigos. Se você tá aprendendo aqui com a gente, isso é pra compartilhar, pra levar pra frente, né? Não vamos deixar o conhecimento só com a gente, não. Vamos divulgar isso aí, tá bom, pessoal? Brincadeiras à parte, né? Vamos ao conteúdo, vamos? Então, olha só. Estamos aqui, tá? Com essa revisão de quarentena. E na quarentena passada, né? Da semana passada, a gente teve aí a questão da química geral, né, e a química orgânica. Porém, a gente vai trabalhar duas químicas, continuando a química geral e a química inorgânica, que ela também é prevista aí na química geral, tá? Então, assim, antes de tudo, vou apresentar para vocês aqui o nosso raio-x, tá? O nosso raio-x aí, ó, ligações químicas, tá? Ligações químicas aí pra gente. Mol, estequiometria, NOx e inorgânica, tá? Então, vamos ver essas 5 etapas, tá bom? 5 conteúdos básicos pra gente conseguir aí já pegar o negócio, tá? E outra coisa, pessoal, nosso chat está liberado, né? Chat online, em tempo real, estaremos aí à disposição para tirar dúvidas de vocês. E outra coisa, pessoal, na descrição aí em vídeo, tá? Na descrição aí abaixo do vídeo, nós temos, pessoal, uma pastinha no Google Drive. Mas não faz isso pra ninguém não, tá? Uma pasta recheadíssima, tá? De química geral, com as 12 aulas, pessoal. Umas aulas fáceis, bem bacana aí o conteúdo, tá? Conteúdo completo, você só vê aqui, tá? Então baixe o material para você não perder, você vai acompanhar junto com a gente. Olha que beleza. As videoaulas são todas baseadas nesse material, para você estudar esse material e revisar em vídeo. Olha só que bacana, pessoal. E ainda vai fazer exercício com a gente aqui no Quimicality. Então vamos lá, sem enrolação, aqui eu estou enrolando mais. Bem, vendo aí a questão das ligações químicas, vamos aqui dividir, né? Vamos tratar das ligações químicas, tá ok? Bem, ligações químicas. Didaticamente, nós temos aí ligações químicas metálicas, tá? Vamos começar por elas. Metálicas. Caligrafia tá legal, uma hora vai melhorar. As ligações iônicas. E as ligações covalentes. Tá ok? Ligações metálicas, iônicas e covalentes. Tá bom?
Bem, as minhas ligações metálicas são as mais práticas de todas, tá? As minhas ligações metálicas, como o próprio nome já é sugestivo, é ligações entre metais, tá? Então nós temos aí a família 1, a família 2, né, que geralmente vai se unir com outros metais da família, sei lá, da família, das famílias dos elementos de transição, né, interno e externo, isso aí lá da tabela periódica, né? Então são as metálicas, ligações entre metais. Então assim, nós temos um exemplo muito prático que é do ouro comercializado. Cara, já tô dando a dica para você do vestibular. Então assim, caiu na prova. Ah, o ouro, ligação metálica. Sabe por quê? No caso, o ouro comercializado, tá? Porque o ouro comercial, ele é 75%, tá? Aproximadamente, de ouro. E os outros 25% é uma disputa aí, tá? Entre prata, bronze, na maioria das vezes, tá? Então, assim, é um jogo aí de cintura aí, uma mistureba entre eles, tá bom? Então, o ouro não é 100% ouro, tá? O comercializado. Então, assim, é uma ligação metálica? É, porque eu tenho vários metais. Mas o sistema é homogêneo? Sim, é homogêneo, porque você não consegue nem descobrir, nem, por que pareça, isso aqui tem ouro, tem prata, você não vai saber, porque vai estar tudo dourado. Então, o nosso olho é um sistema homogêneo, tá ok? Então, já dei a resposta, hein? Então, ligações metálicas são essas aí, ligações entre metais. Agora, ligações iônicas. Iônicas, ou também chamadas de ligações eletrovalentes. Essas ligações iônicas, ela ocorre entre metais com ametais. Então, assim, nessa ligação entre metais com ametais, nós temos que ela tem aí perda de elétrons, tá ok? Então, eu estou doando elétrons, perda ou ganho, tá? Nesse caso aí, nós estamos perdendo elétrons, tá ok? E na covalente, eu tenho ligações entre ametais com outros ametais, tá? E nesse caso, nós temos aí o compartilhamento de elétrons. Então, ó, compartilha, tá ok? Então, olha só. Deixa eu mudar aqui. Eu quero que vocês já entendam a diferença disso, porque a maioria pode ter dificuldade em entender a diferença disso, tá? Isso é normal. Ligações iônicas. Vou botar um izinho aqui. Ligações iônicas e covalentes. Ligações iônicas entre metais com ametais. Nesse caso, nós temos aí a perda de elétrons, certo? Eu estou dando elétrons, estou doando, tá? E a covalente ou molecular, tá? É ligações entre os ametais, tá bom? E aí eu tenho compartilhamento de elétrons. Qual é a diferença de doar e compartilhar? Vamos supor, eu tenho essa caneta aqui, tá? Essa caneta aqui, se eu quiser aí te doar essa caneta, né, eu vou doar essa caneta a você. Então essa caneta ela é sua, ninguém tira, tá? Tô dando ela para você. Agora, se eu quero compartilhar essa caneta com vocês, o que acontece? Essa caneta você vai fazer o uso, mas ela é minha, tá? Ela é minha, continua sendo minha. A ligação iônica não. Você está doando, você está dando elétron, o elétron não é mais seu. Você perdeu, acabou. Né? Mas nesse caso você doou. Só, não quero mais, é seu. É igual dinheiro, ó, dinheiro, toma. Não tem mais volta, né? Agora, covalente ou molecular, eu estou doando, a caneta continua sendo minha. Mas você está usando a minha caneta, você está usando, mas é minha. Eu gosto de usar esse exemplo da caneta porque
o pessoal costuma rir, né? Porque quando a gente está emprestando alguma coisa, ainda mais caneta, né? Dificilmente ela volta, né? Essa é a verdade tem que ser dita. Mas eu quero que vocês entendam isso. Doar é diferente de compartilhar. Doar, você está dando, não é mais seu, e compartilhando, você está emprestando, mas ela tem que devolver, tá? Ao mesmo tempo, ela continua sendo teu, tá bom? Então vamos ver esse exemplo. Olha só. Ligação iônica. No som entre metais com ametais, lembram da dica da nossa quarentena da semana passada? Pega a tabela periódica. Se você não sabe ver, né, quem são os metais, quem são os ametais, gente, vocês vão ver moto passando, carro passando, criança passando, mãe com panela, né, bateu panela passando, então vocês vão ver tudo passando, tá, gente? Então vocês vão pegar a tabelinha periódica, né? Table of Elements, e vai dividir e vai fazer qual perguntinha? Até assim Brasil. Esse lado de cá são os metais e o lado de cá são os ametais. Toda a galera do lado de cá, que são os metais, é ligação iônica? Sim, porque são metais com ametais, tá? Então um exemplo aí, basicaço isso aqui, pessoal, NaCl, tá? Bem, como é feito essa ligação aí? Olha só. Nós temos um jeito prático, tá, de representações, tá bom? Dessas minhas ligações químicas. E a gente chama aí, tá, dessas representações, através de um carinha famoso aí, tá? É uma representação dele, tá ok? Então, olha só. Qual é a ideia da ligação? Você vai lá na tabela periódica, consultar esse camarada, vai ver a família dele, tá? Se você for parar para analisar e pegar a tabela periódica, o Na, o sódio, ele é de qual família? A família 1, a antiga família 1A, tá? Então, olha só, se o sódio é da família 1, quantos elétrons ele vai ter na sua camada de valência, ou seja, a última camada após a minha distribuição de elétrons? Ele vai ter um elétron. Então a gente está representando por esse xizinho, pode ser uma bolinha, pode ser uma estrelinha, tá? Então a pergunta sempre vai ser essa. Lembra da distribuição em camadas? K, L, M, N, O, P e o Q? São 7. A minha última camada, eu pego o meu número atômico, faço a distribuição dele. Então vamos supor, o sódio, se eu não me engano, o número atômico dele é 23, alguma coisa assim, tá? Então, quando eu descarrego esse 23 nas minhas 7 camadas, vai sobrar quantos elétrons? 1. Por isso que ele é da família 1A. Vocês podem até reparar aí na tabela periódica de vocês, tá? Embaixo são 7 quadradinhos, e nesses 7 quadradinhos está a minha distribuição eletrônica. Então, esse 1 elétron eu vou representar aqui, porque eu só vou representar os elétrons de valência, ou seja, os elétrons mais externos, tá? Mais externos aí da minha camada. Então, um elétron. O cloro, eu tenho quantos elétrons na minha camada de valência? Ele vai ter 7. Por quê? Porque ele é da família 7. Então, eu vou representar os meus 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bem, provavelmente você já viu uma regrinha chamada regra do octeto, ou teoria do octeto, tá? E o que quer dizer essa regrinha ou teoria do octeto? Ele quer dizer que, na minha ligação química, né, após a minha ligação química, eu preciso ter 8 elétrons, tá? Para o camarada aí já se considerar estável, tá bom? Então, eu tenho minhas ligações químicas para eu manter a minha estabilidade. Ou seja, você faz prova para um concurso para você ter a sua estabilidade financeira. Ou seja, ficar zen, ficar tranquilo, tá? Que é o caso que vai acontecer aí, tá bom? Eu queria até aproveitar, comenta aí hashtag estabilidade no nosso chat para ver se você está interagindo aí com a gente, tá bom? Então assim, pessoal, eu quero que vocês tenham uma sacudida aí agora, por quê? Não carreguem regra da teoria do octeto como verdade. Não pegue a teoria do octeto e ficar carregando debaixo do braço para cima e para baixo, não, tá, gente? Por quê?
Porque essa regra, ela é só válida para essas ligações químicas, para a gente explicar para vocês didaticamente. Mas eu posso levar isso para uma graduação, por exemplo? Não. Sabe por quê? Primeiro, uma outra forma da gente estar explicando ligações químicas é através da minha representação gráfica de orbital, tá, gente? Eu vou explicar isso, eu quero que vocês entendam passo a passo. Para eu conseguir fazer a minha representação, eu faço em quadrados, tá? E os meus elétrons eu represento através do número 1 em cima e 1 embaixo. Cada quadradinho desse, ele comporta 2 elétrons, tá bom? E aí que vem os subníveis S, P, D, o F, tá? Esse aqui, nesse caso, é o subnível S. Para eu conseguir fazer ligações, tá? Eu precisaria que tivesse um espaço vazio aqui, tá? Então, se eu tenho um elétron, eu posso vir com mais um depois, não posso? Exato. Esse mais um outro elétron vai vir de fora. Então, para eu fazer ligação química, eu tenho que ter um espaço vazio, ok? Se eu não tenho esse espaço vazio, aí chama de semi-preenchido. Quando ele está totalmente preenchido, ou seja, tem os 2 elétrons, eu não consigo fazer mais ligação. Ele já é considerado estável. Esse é o caso do hélio. O hélio ele tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons já está representado aqui, ó. Na minha situação aqui, na minha representação gráfica de orbital. Então essa é a exceção. Eu já tenho uma ligação ali e tem 2 elétrons. Ué, mas teoria do que eu falo que tinha que ter 8. Mas o hélio ele tem 2, ele já é estável. Ele já não faz parte da família dos gases nobres. Então é por isso, pessoal. Tomem cuidado, tá, galera? Só dando essa passada aí, beleza? Então, o hélio, né? O He, ele é exceção da regra da teoria do octeto, tá? Dos gases em diante, depois o hélio, já vem um 8, né? Que é o neônio, se não me engano. Então, tudo tranquilo. Todos eles terminam com 8, tá? E outra, pessoal, outra coisa pra gente quebrar aí, tá? A família dos gases nobres não reagem, não sei... Mentira! Reagem sim, mas a tendência deles reagirem é muito pouco, tá? Tanto é que existe o composto, esse aqui, ó, esse HEF, tá bom? Eu acho que até é fluoreto de hélio. Existe essa ligação aqui, tá? Existe esse composto, mas a tendência é que eles reajam muito pouco, tá? Que há uma reação muito, bem mínima mesmo, tá bom? Então existe, tá, pessoal? Os gases nobres, eles reagem sim, mas reagem pouco, tá? Então, beleza. Voltando aí, né? Nós já falamos da teoria do quinteto, tem que ter 8 elétrons, isso é didaticamente. Bem, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui. Por quê? Eu não tenho a teoria do quinteto? É muito mais fácil o sódio perder o seu elétron, que é um só, e o cloro ganhar um elétron para conseguir a sua estabilidade, ou o cloro doar todos os 7 elétrons dele, né, e o sódio ganhar os 7. Se você não entendeu, olha só. Você tem o sódio e você tem o cloro. O sódio, ele tem R$1. O cloro, ele tem 7. É muito mais fácil quem chegar a 8 primeiro, o cloro ou o sódio? Com certeza, é muito mais fácil o sódio dar o único real dele para o cloro e já ficar 8, do que o cloro dar os seus 7 reais para o sódio ficar com 8. Sabe por quê? Porque para eu conseguir arrancar, tirar um elétron, é uma energia absurda, é muito grande. Então é muito mais fácil o sódio, que tem um único elétron, dar o seu elétron ao cloro e ele conseguir estabilidade. E aí nós temos que essa doação, eu vou ter a minha perda de elétrons, certo? Então se eu tenho a minha perda de elétrons, nós vamos representar como? Não é uma ligação iônica? Pois é. Ligação iônica vem de
íons, olha só como é que está desencadeando. Se eu tenho íons, íons são o quê? Cargas positivas e negativas. Então, ó, NaCl. Eu já dei o meu elétron para o cloro. Se eu dei o meu elétron para o cloro, pronto. Agora o cloro, ele tem 8 elétrons. Não tem 8 elétrons? Conseguiu essa estabilidade. Se é uma ligação iônica, como é que vai ficar? Na mais Cl menos. Por quê? O cloro, ele não perdeu elétron. E o sódio, ele não perdeu elétron. E o cloro, ele não recebeu? Pois é, vamos pensar assim. Você perdeu dívida e o outro ganhou dívida, tá? Porque o elétron, ele não é negativo? Pois é. Por isso que é Na+, porque ele perdeu o elétron, ele perdeu carga negativa. Por isso que ele ficou positivo, ele ficou mais positivo, ele ficou sem dívida. Agora o cloro não, ele ganhou dívida, ele ganhou coisa negativa, então por isso que é Cl-. É sempre ao contrário. Então por isso que é Na+, Cl-. Tá ok? Vocês entenderam? Qualquer coisa estou aí no chat online, viu? Na mais Cl-. Então essa aí é a minha ligação iônica, tá? O que mais que a gente pode falar aqui? Sim, agora a ligação covalente. Ligação covalente é uma ligação entre átomos ametais com outros ametais, tá? Então temos o caso aí, por exemplo, se eu mudar para cá, temos o caso aí, por exemplo, do CO2, tá? CO2. Bem, o que acontece? Os dois são compostos, são ametais, né? São átomos, no caso aí, considerados ametais, então por isso que é uma ligação molecular. Vocês podem ver aí questões perguntando, esse é iônico molecular, iônico molecular. Você vai ver só os camaradas. Pô, esse cara aqui é um ametal. Esse ametal está ligado com outro ametal. Então você já descobriu a resposta. É molecular ou covalente. Ah, tem um metal aqui. Então é iônico. Não tem conversa. É sempre assim, tá? Lembrando. Você vai caçar as duas famílias desses camaradas aqui. Qual é a família de um? Qual é a família de outro? Tá? Do outro. Então olha só, eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês forem fazer as ligações químicas de vocês, quando eu tenho três átomos, aqui eu tenho 3 átomos, certo? Eu tenho um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Você vai pegar o que está em menos quantidade e vai colocar ele como um átomo central. Por que eu estou dando essa dica? Porque isso você vai até carregar no caso de polaridade, geometria molecular. Então você precisa saber disso. Você precisa pelo menos saber essa ligação simples para depois você conseguir fazer a geometria dele, tá? Então quem está em menor quantidade? O meu carbono. Então o carbono ele vai ficar no meio. Quantos elétrons eu vou ter à minha disposição? O carbono, didaticamente, ele vai ter 4 elétrons, tá? Para fazer minha ligação química, tá bom? Oxigênio. Eu vou colocar os dois, um do lado do outro, tá? Então, oxigênio. Ele é de qual família? 6. Então, por isso, 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer minhas ligações, tá? Lembrando da regra do quinteto, hein? O carbono tem 4. Os oxigênios têm 6. Então, o que vai acontecer? Os 2 oxigênios vão conseguir os 2 elétrons que precisam para ter 8, certo? E o carbono ele precisa de quanto? De 4. Então, já vai estar tudo contadinho, olha só. Eu vou ter uma ligação aqui. Uma ligação aqui. Uma ligação aqui. E uma ligação aqui. Vamos contar? Esse oxigênio tem 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Show? Vamos ver esse lado de cá? Oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's right? Vamos ver o carbono? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só que bacana. Todo mundo conseguiu a sua estabilidade, tá? Então, por isso que é uma ligação covalente. Por quê? Porque nesse caso eu tenho um compartilhamento de elétrons. O elétron do carbono continua sendo do carbono, mas ele também é elétron do oxigênio. E eles estão compartilhando entre si, tá? No outro caso aqui, por exemplo, não, ó. Olha só. O sódio preferiu dar o único elétron dele para o cloro conseguir a sua estabilidade, tá? Beleza? Então, fechamos aí, ó. Temos ligações metálicas, ligações iônicas e covalentes. Lembrando, ligações metálicas é ligação entre metais. Ligação iônica. Ah, outro exemplo aí de ligações metálicas. Nós temos aí, tá? O caso aí da a mistura de chumbo e estanho, tá? Que é a solda. A solda é uma ligação metálica. Olha só, ligações entre dois metais, tá? Então, ó, ligações metálicas. Ligações iônicas acontece entre metais com ametais, tá? E eu tenho aí a doação, perda de elétrons, tá ok? Ligações iônicas ou eletrovalentes. E as minhas ligações covalentes ou moleculares é uma ligação entre ametais com outros ametais, tá? E aí eu tenho um compartilhamento, tá, de elétrons, beleza? Então vamos ao nosso raio-x, porque nós já finalizamos aí, ó, a ligações químicas. Então, ó, ligações químicas, ok, tá? Bem, já fomos de ligações químicas, já fomos de raio-x, já demos ok. Agora vamos falar de mol. É uma desgraça, né, rapaz? Fala de mol. Pois é, rapaz. Vamos falar? Vamos falar de mol. Molzinho para vocês, pessoal. Olha só. O mol, tá? Aí muita gente começa a falar assim, ah, é a dúzia do químico, sei o quê, blá, blá, blá. Gente, eu vou ser sincero pra vocês, tá? Eu nunca entendi essa parada de dúzia. Nunca vai entrar na minha cabeça, não vai entrar até hoje, tá? Essa comparação de dúzia pra mim foi a pior possível, tá? Vocês têm que entender que é o seguinte, pessoal. Mol é uma quantidade, tá, de matéria, tá bom? E eu tenho aí quesitos, eu tenho caras para estar representando isso, tá? E aí ele está atrelado ao quê? A sua massa, a sua quantidade, tá? Então eu tenho aí certas proporções e certas unidades para eu estar destacando, tá? Então olha só, o mol, ele também está ligando àquele número feio do Avogadro, tá? A questão da pressão, tá? Então nós vamos explicar passo a passo para vocês. Então olha só, o mol é o seguinte. O mol, eu tenho o seguinte, olha só. Eu tenho que 1 mol, ele é megafalciane. Por que ele é megafalciane? Porque a gente costuma falar que falciane é que tem duas caras, certo? Esse não, esse é trifalciane, ele tem 3 caras. Olha só. Essas 3 caras é o seguinte. Primeiro. Quando eu digo que é 1 mol, eu estou dizendo que esse 1 mol, ele é, na verdade, um númerozinho do Avogadro, tá? Que é 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Tá ok? Moléculas. Então é 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ou íons, ou sei lá, cargas,
tá? Então, são aí, ó, 6,022 vezes 10 elevado a 23. Esse é o número, pessoal, que a gente está aí abusando um pouquinho da matemática, tá? Porque uns, eles só colocam 6,0 ou 6,02. Aqui não, a gente trabalha com mais precisão, mais um pouquinho, tá? Que é o 6,022 vezes 10 elevado a 23. Mas ele para aqui, no 22? Não para no 22, tá, gente? A cada ano, esse número aí do Avogadro, tá? Que a gente chama até de NA, ele vem sendo muito mais preciso e ele vem aumentando, tá? As casas, tá bom? Então aqui a gente está mexendo muito mais na tua ferida, que é a questão da notação científica, que é chato, mas quando tá a potência de 10, gente, é só glorificar de pé que vai dar tudo certo, tá? Então quando eu falo que é 1 mol, esse 1 mol é a mesma coisa de 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, íons, o que for, tá? Mas, quando eu falo que é 1 mol, eu também falo que é a minha massa molar, tá? Então, essa massa molar é o quê? É a minha massa com a sua multiplicidade, tá? Que, na verdade, é a sua atomicidade ou índice. Lembram disso? Então, é a soma dos camaradas e seus respectivos índices, tá bom? E, nessa minha massa molar, nós temos que eu tenho uma unidade de medida, tá? E nessa unidade de medida eu tenho gramas por mol. Então fez a soma e a multiplicação toda, vai ser o quê? X gramas por mol, tá? Vamos ver isso na prática. E outra coisa, gente, além de 1 mol ser esse número do Avogadro, esse número feio aqui, ridículo, e também ser a massa molar, ele é também representado através do 22,4 litros, tá? Esse 22,4 litros, a gente diz que quando a pressão está a 1 atm, tá? Então, esse aqui são para os amigos chamados gases, tá? Lembra lá das transformações de estados frios da matéria? Então, esse camarada aqui é destinado aos gases, tá? Por que é 22,4 litros a pressão de 1 atm? Que é o seguinte, essa convenção, esses números aqui, tá? Ele, na verdade, é uma convenção lá da Europa, tá? Se não me engano, da França, da Itália, de algum lugar lá, onde eu tenho minha certa temperatura, certo? Eu tenho minha certa pressão e eu tenho essa quantidade em litros, tá? E é até legal falar disso porque, para eu chegar a essa numeração aqui, nessa convenção, o cara lá está sob uma pressão aí de 1 atm, que é o caso lá, tá? E nessa pressão, que é submetido lá, ele fez uma pequena experiência. Ele pegou aí um tubo de ensaio, né? Encheu ele de água, tá? E ele virou, tá? Esse tubo de água em outro tubo e pôs água dentro, mais água dentro. E ele pôde perceber, aferir, que ele conseguia retirar dali um certo volume. De cara, deu 22,4? Não, foi uma média mais ou menos ponderada, tá? Então, por exemplo, você, em alguns exercícios, pode deparar que o exercício fala assim, mas aí a questão das suas CNTPs, ou seja, condições normais de temperatura e pressão, pode estar às vezes 24 litros. Isso é da convenção do próprio questionário e você tem que ficar atento nisso, tá? Ou às vezes pode estar 26, por que não? Tá? Então foi esse número aqui que o camarada usou, 22,4 litros, foi esse número que ele conseguiu achar, tá? Então eles usam essa numeração aqui. Então lembrando, 1 mol, quando eu tenho 1 mol, eu tenho automaticamente 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, íons, o que for, partículas. Eu tenho a minha massa molar, tá? Que é a minha soma aí do meu número
dos camaradas e a sua multiplicidade. E eu tenho as minhas condições normais de temperatura e pressão, tá? Quando eu tenho, quais são as minhas condições normais de temperatura e pressão? É quando eu tenho a temperatura X e minha pressão é de 1 atm, tá? E eu tenho a capacidade de 22,4 litros. Tá ok? Olha, joia, olha, joia, ótimo. Então, 1 mol, ele quer dizer tudo isso, tá bom? Porque, por isso que ele é trifalciane. Então, beleza. Já falamos de mol, galera. Ok? Aula show de bola pra gente. Agora, estequiometron. Bem, estequiometria, galera, já vou falar para vocês que é hoje que vocês vão aprender de uma vez por todas, cara. Sabe por quê? Que eu vou passar uma técnica, cara, mas uma técnica que ninguém vai te falar, tá? Então, olha só, estequiometria, estequiometron, né? Bem, nós já até temos um vídeo aqui no canal falando de estequiometria, eu associo muito ao Harry Potter, né? E a Pedra Filosofal, por exemplo. E eu tenho uma técnica muito interessante para vocês, tá? Estequiometria. Qual é a ideia da estequiometria? Ela está atrelada ao balanceamento. Primeira coisa, balanceamento. Então, por quê? Você tem que fazer o balanceamento primeiro, saber as condições certinhas, para depois você fazer, tá? A sua estequiometria. Então, por isso você não vai entregar o balanceamento com o número fracionário, né? Você vai multiplicar por número para conseguir simplificar esses números, tá? Então, por isso que você vai entregar isso, o balanceamento, com números inteiros, coeficientes de números inteiros. Então, olha só. Estequiometria. Vamos analisar primeiro. Olha só, vocês têm que estar atentos à unidade de medida. É banana com banana, maçã com maçã. Não vai misturar as paradas. E não tem jeito, gente, é raciocínio mesmo, tá? Então, olha só. Eu quero fazer um bolo. Eu amo bolo, gente. Então, se vocês quiserem fazer um bolo para me dar depois, tô aí, tá? Então, nesse um bolo, eu tenho o quê? Grosseiramente, tá, gente? Eu preciso de 3 ovos, mais 1,5 xícaras de leite, mais 2 xícaras de leite. Vamos deixar só assim, tá, gente? 1,5 xícara de farinha, gente. Desculpa aqui, de farinha. 1,5 xícara de farinha, 2 xícaras de leite, tá? Ok, mas isso é uma proporção para fazer qual a quantidade de bolo? 1. Não é para fazer um bolo? Pois é. Mas e se por acaso... Gente, agora é boi, carro passando, é ótimo. Mas se por acaso eu quiser fazer 2 bolos? Se eu quero fazer 2 bolos, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que dobrar a minha quantidade? Pois é. Então vamos ver isso aqui como uma equação química, tá? Então vou multiplicar toda essa equação aqui por 2. Então vai ficar como? 2 vezes 3, 6. 6 ovos, mais 2 vezes 1,5. Olha só, dica. Olha só esse caso, pessoal. Eu tenho uma multiplicação de um número inteiro por um número fracionário, tá? E eu percebo que o meu número inteiro é igual ao meu denominador. Se ele é igual ao meu denominador, eu posso simplesmente simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai sobrar quanto? 1. Olha só, então vai ser 1 xícara, né, de farinha, tá? É como se fosse, aqui não é 1,5, é metade. 1,5 vezes 2, no caso é 1,5 mais 1,5, eu tenho 1. Já ia fazer 2, ó. Bem, e 2 vezes 2, eu tenho aí 4 xícaras de leite, tá? Então, beleza. Isso aqui é o que nós dizemos de balanceamento. Mas vamos supor a estequiometria. Se com 3 ovos,
eu consiga fazer um bolo. Com quantos ovos eu vou precisar fazer para fazer 2 bolos? Simples, olha só. Aí estamos citando a estequiometria. Eu estou pegando participantes. Quem são os participantes aqui? Um bolo, 3 ovos, 1,5 de farinha e 2 de leite. Os participantes são esses. Só que eu não peguei todos os participantes. Eu quero que você comece a entender isso. Eu peguei quantos participantes? Eu peguei 2. Aqui eu tenho 4. Então vocês vão perceber isso. Às vezes vocês pegam a equação química e já ficam desesperados. E não é para ficar. Então eu peguei 3 ovos com um bolo. Então 3 ovos eu consigo fazer um bolo. Quantos ovos consigo fazer? Né? Quantos ovos eu vou precisar ter para fazer 2 bolos? É simples, ó. Aí entra aquela questão aí, né? Do credo, né? Do x, tá? De multiplicar por cruzado. Ou se você é mais bonitinho, você fala assim, ó. A multiplicação dos meios é igual à multiplicação dos externos, tá? Ou seja, é esse com esse e esse com esse. Então eu tenho que x vezes um bolo é igual a 3 ovos vezes 2 bolos, tá? Bem, vou colocar o x de um lado, então vai ficar 3 ovos vezes 2 bolos sobre um bolo, certo? Bem, bolo com bolo aqui se cancela. 3 ovos vezes 2, 6 ovos dividido por 1, 6 ovos. Olha só que benção, hein, galera? 6 ovos. Então, olha só. 6 ovos. Ok, pessoal? Então, pronto. E qual foi a multiplicação que a gente fez aqui? Olha só. Que bacana, que beleza. Então é assim que é a estequiometria, pessoal. Para vocês verem que o problema não é química. O problema da estequiometria é a própria matemática, pessoal. Que a gente precisa procurar ter pelo menos o mínimo, o básico de matemática, tá? Qual é o mínimo básico de matemática? É a multiplicação, às vezes aparecer um número fracionário. Pega a QG aqui. É às vezes você aprender a aplicar a anotação científica na base 10. Tá? Então tudo isso é modo passando ali fora, que o cara fica ali, o engenheiro, né? Fica ali dias e dias tentando deixar aquele cano de descarga sem fazer o barulho nenhum e depois vem um desviado e acaba com tudo ali para fazer um barulho dos infernos. Eu não consigo gravar o vídeo legal para vocês. Então é nesse nível, pessoal, tá? Então, beleza? Terminando a estequiometria, é assim desse jeito, tá ok? Então vamos no nosso raio-x e colocar um ok na nossa estequiometria. Estamos avançando, hein? Bem, agora vamos ver o número de oxidação, o NOx, tá ok? Abrimos uma outra aba aqui para explicar o número de oxidação, o NOx, tá? Número de oxidação. Número de oxidação, NOx. Esse número de oxidação é uma representação, nada mais, das minhas cargas dos carinhas, tá? Aqui naquela ligação toda ali. Então, olha só, eu tenho dicas aqui para vocês, tá? Nesse número de oxidação, nós temos que algumas dicas fantásticas, que eu consigo aí dizer do meu número de oxidação. Então eu tenho 2 camaradas que os NOx deles são fixos. É de quem? Hidrogênio e oxigênio. Por que desses 2 caras? Porque eles fazem parte da maioria dos compostos químicos, tá? A carga do hidrogênio é +1, tá? E o número de oxidação do hidrogênio é +1 e o número de oxidação do oxigênio é -2, tá ok? Então esse aqui é
o número de oxidação, tá? São fixos. Então sempre vai ser hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. Mas eu tenho uma outra dica para vocês, tá? Toda a família 1A, o número de oxidação vai ser mais 1, carga mais 1. E o número de oxidação da família 2 vai ser mais 2. Olha só, eu já dei da família inteira para vocês. Que bacana, né? E o hidrogênio está onde? Está aqui, ó. Ele não é da família, lembram disso? Mas ele tem propriedades parecidas, tá? Nas suas ligações, resultados parecidos nas suas ligações. E por isso, o número de oxidação dele é mais 1, tá ok? Bem, o dos metais, eles se lascam, porque o número de NOx deles variam, tá? Então nós vamos ver passo a passo, vamos aí com calma, vendo outros vídeos mais específicos para isso, tá bom? Então vamos aí fazer algumas resoluções de número de oxidação, tá? Bem, eu tenho aqui no caso da minha água. Para eu fazer o meu número de oxidação aqui dos dois, eu já tenho dois conhecidos, tá? Dois conhecidos, hidrogênio e o oxigênio. Você está vendo aqui, ó, H2O, tá? Quando eu tenho isso, eu tenho que a soma das minhas cargas é igual a quanto? Igual a 0, tá? E eu tenho aqui também, tá? Por exemplo, no H+, que a soma das minhas cargas, nesse caso, ele tem que dar quanto? Mais 1. Tá? Aqui eu já achei. O número de oxidação desse camarada aqui é mais 1. Portanto, ó, NOx é igual a mais 1. Acabou. Mas nesse não. Esse, a soma das minhas cargas tem que dar igual a 0. Porque aqui eu tenho um composto molecular. Se eu estivesse dando aí, né, com a situação onde eu tenho um íon, a soma das minhas cargas tem que ser igual ao íon. Se o meu íon é menos 1, a soma dos camaradas tem que dar igual a menos 1. Tá ok? Então, olha só. A água aqui, por exemplo. Qual é o número de oxidação da água? É mais 1. Não é mais 1? Pois é. Só que esse mais 1 é quando eu tenho um hidrogênio. Aqui eu tenho quantos? 2. Então, se eu tenho 2, mais 1 vezes 2, mais 2. E o oxigênio? Qual é o número de oxidação dele? Menos 2. Eu tenho um oxigênio, então menos 2, tá? Entenda outra coisa, tá, pessoal? Lado direito é no positivo, negativo. Lado esquerdo é número positivo. Então, lado direito é negativo, lado esquerdo é positivo. Tá sempre assim. A soma das cargas tem que dar igual a 0? Ok, ó. Mais 2 com menos 2, 0. Certo? Então, já sei o número de oxidação dos caras. Agora vamos lá. Vamos colocar aqui KMNO4. Eu quero descobrir o número aí de oxidação desse camarada do meio, tá? Que é chamado, esse Mn é o manganês, tá? Pois bem, primeiro, NOx fixo, temos? Temos. É quem? Oxigênio. Então, qual é o NOx do oxigênio? Menos 2. Eu tenho quantos oxigênios? 4. Então, menos 2 vezes 4 vai ser quanto? Menos 8. Qual é o outro NOx que eu sei? É o do potássio ou do manganês? Obviamente é do potássio. Por que é do potássio? O potássio, a letrinha K, ele está onde na tabela periódica? Ele não está na família 1, a antiga família 1? Pois é, o número de oxidação dele é mais 1. Aqui, ó, não falamos dele agora há pouco? Tá? Então eu tenho mais 1 e menos 8. A soma das cargas não tem que dar igual a 0? Pois é. Aqui eu tenho um X, ó. Eu quero saber o número dele, de oxidação do manganês. Então, eu gosto de fazer assim, tá, pessoal?
Vou ensinar duas formas para vocês. Vocês vão escolher o que vocês forem preferir. Qual número somado com 1 e subtraído com 8 que vai dar 0? Tá? Pela lógica, vai ser quanto? Mais 7. Por quê? Mais 7 mais 1 mais 8. Mais 8 com menos 8, 0. Ok? Eu gosto de fazer assim. Mas eu também dou outra forma para vocês, ó. Vou até mudar aqui a cor da caneta, tá? Olha só. Você tem aí uma equação de primeiro grau. Então, olha só. Mais 1. Gente, não mudou a cor? Vamos lá. Então, olha só. Mais 1. Mais 1. Mais x, né? Porque estou somando, né? Menos 8 é igual a 0. Olha só. X vai ficar de um lado isolado, né? Quarentena, como sempre. E os números vão para o outro lado. Então, aqui vai ficar mais 8, certo? Porque menos 8 passou para cá, ficou mais 8. E mais 1, agora vai ficar menos 1. X vai ser quanto? Mais 7. Então, o NOx do meu manganês vai ser quanto? Mais 7. Não é 7 não, tá, pessoal? É mais 7. Faz muita diferença. Então, o NOx do meu manganês é mais 7. Tá ok? Bem, mais um exemplo pra gente fechar, ó. Olha só, bem facinho para vocês, ó. HCl. Bem, qual é o NOx do meu hidrogênio? Já tenho definido. Ó, mais 1. Eu não tenho que igualar igual a 0? Pois é, então qual vai ser o NOx do cloro nesse caso? Menos 1. Certo? Porque mais 1 com menos 1 é 0. Tá? Beleza? Tranquilo até aí. Só mais um, só mais um. Ferro aí, 3 mais. Qual é o número de oxidação no ferro? Mais 3. Por quê? No caso, tem que ser aí do íon, tá? Aqui já está no seu formato íon, carga. Então, o número de oxidação desse caso aqui do ferro é mais 3, tá bom? Então, já falamos aí de número de oxidação, aí ó, NOx. Ok. E agora nós vamos falar de inorgânica, tá, pessoal? Inorgânica. Não, vou ter que criar aqui uma outra parada, tá? Porque estamos bastante recheados aí, cheio, né? Bem, inorgânica, pessoal, já vou adiantando para vocês, tá? A inorgânica aí também é meio que prevista aí na química geral, tá? E como ela já é prevista na química geral, ela às vezes nem tem muito, assim, carinha pra ela, tadinha. Ela meio que sofre, né? Ela fica aí desajeitada, tadinha. Então ela meio pra lá, meio pra cá. Então olha só. Inorgânica. A letra continua feia. Bem, na minha química inorgânica, ela é uma química diferente da orgânica, tá? E aí, eu tenho alguns grupos funcionais, tá? Meus grupos funcionais, quem são eles? Didaticamente, são 4, tá? Eu gosto de ficar falando didaticamente, gente. Por que didaticamente? Porque nós temos outros, só que eles não são muito mais usados direito, né? Com esses nomes, tá, gente? Então, olha só. Eu tenho primeiro os meus ácidos, as minhas bases, os meus óxidos, tá? E os meus sais, tá ok? Ácidos, bases, óxidos e sais, tá? Quem são os outros que não são muitos favoritos mais, né? São os sulfetos, carbetos e por aí vai, tá? Bem, eu tenho aí formas
para representar cada um desses grupos aqui, tá? 1, 2, 3, 4 funçõezinhas aí inorgânicas, tá bom? Bem, eu tenho que os meus ácidos, eles têm uma representação peculiar, que é o quê? Lembra, pessoal, das teorias ácido-base. Didaticamente nós temos 3 mais trabalhados, tá? A teoria ácido-base de Arrhenius, que é o primeiro, Bronsted-Lowry e Lewis, tá? Então, independente da situação, vamos usar aí o do camarada Arrhenius mesmo, tá? Os meus ácidos, ele em meio aquoso, liberam H+. Então, se ele libera um H+, é porque vai ter quem no meu composto molecular? Hidrogênio, tá? Então, na minha forma genérica, tá, gente? Representação genérica. Os ácidos, eles vão ser compostos aí, 2 ou mais, tá? Mas eles precisam ter hidrogênio, tá? Na sua composição, tá bom? E esse hidrogênio, geralmente, ele vem no início da fórmula molecular, tá? Então, eu tenho aqui HX, por exemplo. Fórmula genérica, tá, gente? Eu tenho hidrogênio e esse X aqui pode ser qualquer outro elemento, qualquer outro cara. Exemplo. HCN, HCN, HT2PO4, são ácidos, tá? Bases. As minhas bases, eu também tenho aí, né, coisas similares às bases, né, nas suas representações. E o que são bases para Arrhenius, por exemplo? Bases, tá, são compostos que em meio aquoso, né, na água, eu tenho aí a questão do meu OH-, tá? OH-. Se eu tenho liberação aí do OH-, eu vou ter quem no meu composto molecular? O e o H, tá? Então, por exemplo, minhas bases, por exemplo, eu tenho um carinha que vem na frente e no final eu tenho o OH. Então, por exemplo, H não. Então, por exemplo, NaOH, tá? BaOH, tá ok? E assim vai. Todos esses caras aqui que tem OH no final são bases. Os óxidos são compostos, tá? E esses compostos moleculares, eles possuem o oxigênio como o mais eletronegativo, tá? E a gente chama esses óxidos de compostos binários. Por que compostos binários? Porque é aqui que já gera uma diferença, tá, gente? Eu tenho, então, um camarada na frente e o oxigênio do lado. Ele não é mais eletronegativo? O lado de cá é o negativo. Então, é por isso que eu falo que o lado direito, nesse caso, é negativo e o lado esquerdo é positivo, tá? Então, por exemplo, como é que vai ficar a representação? Eu tenho, por exemplo, o monóxido de carbono. O oxigênio, ele é mais eletronegativo do que o carbono. Eu tenho CO2, NO2, tá? São óxidos. E eu tenho o monóxido, dióxido, por isso que é dióxido de carbono, trióxido, tá? Ok. E os sais, pessoal, é tudo que resta, é tudo que sobra. Voltando, por que o óxido, eles são compostos binários, ou seja, 2 elementos? Porque se eu tiver 3, ele já não vai ser mais óxido, ele vai ser provavelmente um sal, tá? Então, sais, ele é diferentão desses caras aqui. São todos compostos, tá? Que não tem nem hidrogênio na frente, nem OH no final, nem oxigênio como o mais eletronegativo. Por isso que é tudo que resta. Então aqui, ó, X, Y. Por exemplo, NaCl. Que mais que a gente pode colocar aqui? NaCl. A gente também tem o KCl, né? KNO3, tá? São sais, por isso que os nomes deles são sais.
porque o sal de cozinha é um sal, né, em NaCl. Então, beleza. Olha só, coisa boa. Nós temos aqui as suas representações genéricas dos meus grupos funcionais inorgânicos. Ácidos, hidrogênio na frente, bases, OH no final, óxidos, o oxigênio como mais eletronegativo, e aí eu tenho compostos binários, tá? E a moto passando lá fora. E sais é tudo que resta. Eu não tenho hidrogênio na frente, não tenho OH no final, não é um composto binário, tá? Muito menos vai obter o oxigênio como mais eletronegativo. Olha só o exemplo aqui que eu falei para vocês, ó. Por que é um sal e não um óxido, se ele termina com oxigênio? Aqui não é um composto binário, eu tenho 3 elementos químicos, potássio, nitrogênio e oxigênio, tá? Então, para bater nisso, tá? Então, beleza. Dentro dos ácidos, tá? Agora vamos às suas nomenclaturas. Dentro dos ácidos, nós temos aí os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácido, lembrando, são ácidos que têm hidrogênio na frente, tá? Oxiácidos, eu tenho hidrogênio na frente, tá? E um Ozinho no final, tá bom? Ok, hidrácido. Hidrácido eu pego, para formar o nomezinho, né? Ácido, somo com o nome do elemento, terminação hídrico. Então, por exemplo, HCl é um ácido, certo? Aqui em cima, ó, ácido. Então vai ficar como? Ácido clorohídrico, juntando ácido clorídrico. Olha que legal, né? Pareceu agora o Rolando Lero, né, do professor Raimundo. E o oxiácido? O oxiácido ele já é diferente. Porque o oxiácido, eu preciso saber o meu número de oxidação, lembra lá atrás? Mais ou menos um, não sei o que, e aí nós temos uma tabelinha que vocês anotem, pessoal, que é muito importante, vai ajudar vocês, tá? Na hora da nomenclatura. Olha só, aqui estão os meus números de oxidação. Quanto menor o meu número de oxidação, ele vai levar um nome oso. Então, quando o meu número de oxidação é mais 1 ou mais 2, ele vai levar o iniciozinho de hipo, pontinho, 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 oso. Quando o número de oxidação for mais 3 ou mais 4, vai ser oso, tá? E quando o meu número de oxidação for mais 5 ou mais 6, vai ser ico, mais 7 vai ser per, pontinho, 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 ico. Então vamos transcrever isso aqui, tá zoeira, né? Vamos transcrever isso aí. O quadro tá bem cheio. Vamos lá para isso aqui. Por que isso aqui é importante, pessoal? Para vocês aí saberem dar nomes aos nossos ácidos, tá? E nesse caso aí são os oxiácidos. Lembrando aí, ó, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4, mais 5 e mais 6 e mais 7. Lembrando, aqui vai ser o quadrinho do oso e aqui vai ser o quadrinho do ico. Oso, quando é mais 1 e mais 2, eu tenho hipo, pontinho, 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 oso. Quando o número de oxidação é mais 3 mais 4, eu só tenho a terminação oso. Quando é mais 5 mais 6, é terminação ico. E quando é mais 7, é per, pontinho, 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 ico. Vamos lá? Então, olha só. H3, vamos colocar aqui HNO3.
Isso aqui é um oxiácido, lembra? Porque aqui eu tenho hidrogênio e oxigênio. Primeira coisa, se eu quero descobrir o nome do... Isso aqui é uma forma, tá, gente? Descobrir o nome do cara. Se eu quero dar nome a ele, eu preciso pelo menos saber o número de oxidação. É um jeito, tá? O outro é por nome mesmo. Então, qual é o número de oxidação desse camarada aqui, do nitrogênio? Você vai ver. Primeiro, qual é... Lembra dos NOx fixos? Eu tenho 2, lembra? Oxigênio e hidrogênio. Qual é o número de oxidação do oxigênio? Não é menos 2? Então, ó, menos 2. Tenho quantos oxigênios? 3. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Hidrogênio, o número de oxidação dele é mais 1. Eu já tenho 1 mesmo, então tá ok. Qual número somado com 1 e subtraído com 6 que vai dar 0? Bem, eu já sei que vai ser 5, né? Mais 5. Por quê? Mais 1 mais 5, né? Mais 6. Mais 6 com menos 6, 0. Então, x é igual a mais 5. Caso você quiser resolver, essa equação de primeiro grau vai ficar como? Mais 1 mais x menos 6 igual a 0. X de um lado, isolado, né, de quarentena, x de quarentena, todo mundo para cá. Menos 6 vai passar a ser mais 6 e mais 1 vai passar a ser menos 1. X, então, vai ser mais 5. Número de oxidação do hidrogênio, mais 5. Opa, se é mais 5, ele está onde? Ele está aqui, ó, no íquo. Então, vai ser ácido, cala a boca, vaquinha, ácido, mais, qual o nome do elemento? Nitrogênio, tá? Mais o íquo, ó. Juntando, vai ser ácido nítrico, ok? Ácido nítrico. Tá bom, gente? Mais um, HClO3, tá? HClO3, nós temos que descobrir o número de oxidação do cloro, né? Número de oxidação do hidrogênio, mais 1. Eu quero descobrir do cloro, então X, e do oxigênio, não é menos 2? Menos 2 vezes 3, porque eu tenho 3 oxigênios, menos 6. Vai acabar que, olha só que engraçado, vai ser mais 5 também, né, gente? Mais 5. Então, vai ser íquo, terminação íquo. Qual é o nome do elemento? Cloro. Então, vai ser ácido cloro íquo. Ácido clórico. Tá ok? Vamos escrever aqui, ó. Nomezinho do elemento, ácido clórico. Ácido clórico, certinho. Tá ok, pessoal? Beleza, então, pessoal, nós já conseguimos fechar o nosso raio-x, galera. Já fizemos, então, todas essas revisões aí, tá? E lembrando, pessoal, na química inorgânica, lembrando, né? Nós denominamos aí mais o caso dos ácidos. Mas as bases são... É o mais tranquilo de todos. É hidróxido de alguma coisa. Hidróxido de bário, hidróxido de sódio. Então, são fáceis. Né? Óxidos. Então, é monóxido, dióxido, trióxido. Tá bem tranquilo também, tá bom? E o sal é sal de fulano, sal de ciclano, tá? E aí a gente usa, no caso, as terminações, tá? O cloreto de sódio, cloreto de prata, tá? Então é bem tranquilo. No caso aí, questão do eto, ato, tá bom? A gente vai ver com mais dicas depois. Mas agora vamos aos exercícios, tá ok? Vamos aos exercícios. Calma, pessoal, né? Vamos aí, manda mensagem aí, tá ok? Se vocês estão gostando da aula. E, pessoal, vamos dar uma descansada agora e a gente volta com mais exercícios, tá bom?
Bem, química, agora vamos lá então resolver, né, as questões aí, tá? De vestibulares, tá ok? Pra gente aí ficar fera, craque. Então, vamos então, pessoal, fazer exercícios de fixação, ok? Aí, ó, banquei aí da da Rio, né? Unirio, né, deve ser. E olha só como está a questão, olha só. O dióxido de carbono, ó, dióxido, porque eu tenho dois oxigênios com carbono. Então, é um gás essencial no globo terrestre, ok? Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Tá? Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes iguais a ou igual a. Então, olha só, pessoal, o CO2 aí, gás, né? Fala que é essencial para o globo terrestre. Porém, o CO2, com o seu excesso, né? Nós temos aí casos, né? Já é previsto na química ambiental, que é o caso aí da chuva ácida, né, e do efeito estufa. Então, o CO2 é responsável por esses dois negócios, por esses dois efeitos ambientais, tá? Então, a sua liberação em excesso e pode não só promover a asfixia da pessoa, né? Tá dizendo que quando eu tenho 10%, né, e a pessoa inala esse 10% de gás, pode levar à morte, né, por asfixia. Esse é o caso, por exemplo, que aconteceu na Argentina, né? No caso daquela família que, né, usa aquecedor e tudo mais, tá? E aí ele quer saber o número de ligações covalentes que existe nesse CO2. Muito fácil, né, gente? Olha só, você vai pegar o CO2, lembra? Carbono, átomo central e oxigênio em sua volta. Carbono vai ter quantos elétrons à disposição para ligação? 4. Então, 4 elétronzinhos, tá? Nós dizemos que ele é tetravalente, ou seja, ele consegue fazer 4 ligações, tá? Isso é didático. Porque tem artigos científicos que apontam que o carbono, assim como qualquer outro elemento químico, possa fazer aí um pouquinho mais que seu limite, tá bom? Isso depende da sua energia, tá? E o oxigênio, ele terá 6 elétrons, tá ok? 6 elétrons cada oxigênio. Fazendo suas ligações, ó, 1, 2, 3, 4. Qual é a alternativa? 4. Letra A de anormal, tá ok? Fácil, né, pessoal? Tranquilo? Tranquilo até aí. Muito bem. Próximo exercise. Olha lá. Agora o da PUC, né? Da PUC. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos desse elemento estão presentes? Então ele deu uma quantidade em gramas de alumínio e ele quer saber quantos átomos estão presentes, ok? Para isso, nós temos esses dados aqui, né? Então os dados aí da massa do meu alumínio, que é 27 gramas por mol, tá? E o mol, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Lembram disso? Então, ok. Olha só. Eu acho que eu tinha até falado com vocês que ia ensinar, né, uma técnica que ninguém usaria, mas acabei também não falando, né? Que técnica é essa? É a técnica do formulão. Formulão. Como é que é essa técnica do formulão? Olha só. Lembra das três carinhas de 1 mol? Então, você vai escrever por esquina e por extenso, né? Então, olha só. Você tem que, em 1 mol, você tem que esse 1 mol, ele é a sua massa molar, tá? E
ele também corresponde ao 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, tá? E, por fim, eu tenho o caso dos gases, que é de 22,4 litros nas suas CNTPs. Condição normal de temperatura e pressão, tá? Beleza. Esse aqui é o formulão, tá? Completo. Então é o seguinte, pessoal, ele dá 100 gramas de alumínio. Ok. Então, olha só, nós temos que, passando isso para o formulão, olha só, eu vou colocar tudo que é unidade embaixo, tá? Então, nós temos 100 gramas de alumínio. Mas, o que ele dá de informação aqui? Ele dá de informação que o alumínio é de 27 gramas por mol. Essa é a massa molar dele que a gente pode dizer, tá? Bem, 27 gramas por mol corresponde a quê? A 6,0, no caso só deixa 2, né? Então foi bom com a gente, vezes 10 elevado a 23 átomos. Agora, nesse exemplo, ele não está usando moléculas, e sim átomos. Então pode ser moléculas, átomos, pode ser também partículas, tá ok? Qualquer um. Então, se 27 gramas por mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos, em 100 gramas eu vou ter quantos desses camaradas? X, né? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos externos, né? Dos extremos. Então, eu tenho que 27x é igual a 6,02 vezes 10 a 23 vezes 100. X é igual a toda essa camarada multiplicada sobre 27. Então, olha só. 6,02 vezes 100 é quanto? Você vai multiplicar esse camarada aqui por 100. Então, essas duas casas, ela vai sair da vírgula, certo? Então, vai ficar 602 vezes 10 a 23. Fazendo a calculadora, pera aí, vamos pegar a calculadora aqui. 6,02 vezes 100. 602, isso. 602 dividido por 27 dá 22. Opa, 22,9. Não, 22,2. Cadê? Vamos lá, 22,2 vezes 10 a 23. 23, qual a unidade de medida? Átomos. Então, deixa eu transcrever aqui. Vamos transcrever. 22,2 vezes 10 a 23 átomos. Achamos a resposta. Mas aí você pergunta e para. 22,2 não existe. Existe um próximo. Aí é outra armadilha para você cair, tá? Não é que você achou o resultado errado, você achou o resultado certo. Porém, na alternativa está diferente. Qual é a alternativa? É a letra D de doido. Por quê? Porque 2,22 vezes 10 a 24 é a mesma coisa que 22,2 vezes 10 a 23. Sabe por quê? Esse aqui seria o ideal estar aqui na alternativa. Mas, o que aconteceu? A minha vírgula, ela andou para a esquerda, uma casa. Se ele andou mais uma casa de 23, eu andei mais uma, 24, tá? Então, positivo, tá? Então, aqui é a alternativa, a letra D de doido, tá ok? Próxima questão. Vamos lá.
7 mols de álcool etílico reagem com oxigênio, né, e entram em combustão, tá? Quantas moléculas de O2 serão consumidas nessa reação? Então, olha só. Vamos fazer, então, camarada. C2H, H6O, mais oxigênio entra em combustão. E aí, eu tenho que ir lembrando dos reagentes. Quem são os reagentes? O álcool etílico e o meu gás oxigênio, certo? Entrar em reação, o que aconteceu? Primeira coisa, gente, CO2 e água. Ricardo, como é que você sabe isso? Gente, é simples. Qualquer composto orgânico em queima, ou seja, na presença de oxigênio, nós temos aí tais produtos como dióxido de carbono e água, tá? Geralmente, nós temos aqui ele no estado gasoso e água no estado vapor, tá? Beleza, pessoal. Então, nós temos aí a nossa equação química montada. Mas, está balanceado? Vamos ver? Eu tenho 2 carbonos aqui. Aqui eu tenho 1. Então, 2 aqui na frente, né? Lá do outro lado. Então, 2 vezes 2, 2. Então, 2 carbonos, 2 carbonos. Da regra do macho, né? Agora o próximo, hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 6. Aqui eu tenho quanto? 2. Então, eu vou precisar botar um 3 aqui para ficar 6. 3 vezes 2, 6. Ok. Qual é o próximo? Oxigênio. Aqui eu tenho 3 oxigênios. E aqui eu tenho quanto? 4 mais 3, né? Então eu tenho 7 oxigênios. Dica, lembra daquela bruxaria, né? Lembram? Aqui eu tenho 7 oxigênios. Aqui eu tenho 2. Aliás, 3, né? Aqui eu tenho 3. Então, aqui a gente coloca 3, que vai ficar 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Tá ok? Então, sempre fiquem atentos a esses coeficientes estequiométricos. Então, quais são esses coeficientes estequiométricos? 1, 3, 2, 3. Então, quando eu tenho esses coeficientes estequiométricos, eu tenho a mesma leitura de 1 mol de álcool etílico mais 3 mol de oxigênio dá quanto? 2 mol de dióxido de carbono mais 3 mol de água. Certo, pessoal? Então, olha só. Se eu tenho 1 mol vai dar isso tudo, 7 mol de álcool etílico, que reagem com esse camarada aqui, ele quer saber quantas moléculas de oxigênio, tá? Então, olha só, se eu tenho 7 mols, tá? Então, olha só o que aconteceu. Eu tenho 7 mols agora. É a mesma coisa que multiplicar por 7, certo? Certo, então vamos lá. Então, temos aqui 7, tá? 7 vezes 1, 7. Então, vai ficar 7, C2H6, ó, mais 7 vezes 3, 21. 21, O2. Dando 7 vezes 2, 14, CO2. E 7 vezes 3, 21, H2O. Tá bom? Então, eu vou reagir com 21 mol de oxigênio, tá? Ele quer saber quantas moléculas. Então, se em 1 mol de oxigênio eu vou ter 6,02 2 vezes 10 a 23 moléculas, certo? 21 mol eu vou ter quanto? X. Então, multiplicação aí dos meios é igual a multiplicação dos externos. Então, vamos lá. X, né? Porque x vezes 1, x.
21 vezes 6,022 vezes 1023 vai ser quanto? Você vai ver na calculadora, 21 vezes 6,022 dá 126,46, tá? 46 moléculas, tá ok? Então essa quantidade aí de moléculas que serão consumidas na reação, tá ok? Próximo exercício. Ah lá, pessoal, tranquilão agora, bacana, né? Vamos resolver. Faça a associação aí, né, correta entre as colunas abaixo. Ele quer saber, ele está querendo que a gente correlacione, né, esses caras aqui com a coluna do outro lado. Então ele quer saber nada mais nada menos que o quê? Que as funções. Olha só que legal. NaOH, CaOH2, NH4OH. Esses caras são de quais funções químicas? Tá? São dos ácidos, bases, sais ou óxidos? Bem, NaOH, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio. Se são hidróxidos, então eles são da base. Então vamos enumerar aqui. Ficou sem número, né? Vou botar 1, 2, 3, 4. Então 1 são as minhas bases. Tá? Por que são bases? Porque nós vimos anteriormente que as bases terminam com OH. Bem, o próximo agora, NaCl, KNO3, Na2S. Esses camaradas são de quais grupos aqui? Dos ácidos, sais ou óxidos? Bem, estou vendo aqui é tudo que resta, né? Então, tudo que resta são os sais. Então, número 2. HCl, H2SO4, HNO3. De quem faz parte? Eles pertencem a que grupo? Aos ácidos. Então, número 3 aqui nos ácidos. Por quê? Porque tem hidrogênio na frente. Estou vendo que tem hidrogênio na frente e oxigênio no final, tá? E um carinha no meio, um átomo central, tá? Então, ok também. E, por último, eu tenho os óxidos. Olha lá, monóxido de carbono, tá? Eu tenho esse camarada aqui, Al2O3, é um óxido. E aqui acho que é peróxido de chumbo, tá? Peróxido de chumbo. Então, para finalizar, o terceiro aí, tá? Trióxido de alumínio 2 aqui também. Ok, pessoal? Tranquilo até aí. Nós temos mais quantos exercícios? Opa, mais um último exercício, pessoal, para a gente finalizar com chave de ouro. Olha só. Em condições ambientes, tá? O cloreto de sódio, tá? NaCl, é sólido, certo? E o cloreto de hidrogênio, HCl, um gás. Ambos não conduzem corrente elétrica nessas condições, mas podem se tornar eletrólitos quando dissolvidos em água. E explique por que isso acontece. Então nós temos dois casos, o NaCl e o HCl. NaCl é o cloreto de sódio, né? E o cloreto de sódio é um gás, tá? O cloreto de sódio o cloreto de sódio é um sólido. Então, sólido. E o HCl é um gás. Ok? HCl. Bem, a questão falou que os dois não conduzem corrente elétrica nesses estados, sólido e gasoso. Mas eles conduzem corrente elétrica solubilizadas ali, tá? Na água, tá bom? Então, eles vão ter aí uma ionização, tá? E uma dissociação. Sais, nesse caso aqui do NaCl, vai dissociar-se, fazendo Na mais Cl menos. E os ácidos, né, vai dissociar, né? E os ácidos vão ionizar, tá? Na presença de água, então nós temos que HCl, vou escrever aqui embaixo, né? Mais H2O, nós temos o quê?
H3O+, mais Cl-. Por que eu fiz aqui? Olha só, faz o seguinte, divide, né, em polos, tá? Olha só, divide os camaradas que são diferentes. Esse lado é positivo e esse é negativo. Então, por isso que é Na+, mais Cl-. Bem, por que os camaradas aí conseguem aí, conduzir corrente elétrica? Por causa disso aqui, pessoal, olha só. Cl- e Cl-. A água em si, ela não conduz corrente elétrica por si só, tá? Para isso, ela precisa de um sal. Para isso, ela precisa de ácido para começar a ter, sim, uma condução de corrente elétrica aí, né? Naquela solubilização, naquela mistura, a gente tem aí a passagem da corrente elétrica, tá bom, pessoal? Que é até representado pela letra I, né? Por alguns aí, tá? Por que o ácido, ele, às vezes, você também não vai saber, poxa, o ácido também, eu pensei que é só o sal. Pois é, o ácido também, por quê? Teve um carinha que não tinha nada pra fazer, ele pegou um sapo e ele começou a injetar, né, uns fios nas pernas do sapo. Ele pôde perceber que os pezinhos do sapo começavam a tremer. Então, era isso que acontecia, uma passagem de corrente elétrica ali, porque na superfície ali, né, do sapo contém um ácido, né, que ele até espere como sua forma de proteção e aí permite, né, e ele usa aí de defesa, né, e aí nós temos a presença desse ácido e com certeza, né, evidentemente, nós temos a passagem de corrente elétrica. Outra situação é por que a gente toma choque, né? Porque às vezes você está aí descalço, né? E às vezes você está lavando aí, né, uma varanda, por exemplo, e aí começa a sentir alguns choques, porque você está com sal no corpo, né? Então a gente tem que sempre estar analisando isso, tá bom? Então, pessoal, nós temos aí esses casos aqui, tá? Dos sais e dos ácidos que têm essas propriedades aí de condução de corrente elétrica. Não por si só, nos estados que estão, no sólido e no estado vapor, por exemplo, o gás, tá? No estado do gás. Mas eles em água, né? Então eles conseguem promover essa condução, tá ok? Então, pessoal, é isso aí, mais um dia, né? Conseguimos aí, pessoal. We are the champions, né? Conseguimos mais uma vez. Então é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, já vai sentando o dedo do like. Diga aí, pessoal, no chat online se vocês gostaram do conteúdo. Sigam nossas redes sociais também dos nossos parceiros, tá? É isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, divulguem entre os amigos, isso vai ajudar bastante, tá ok? Então, até o próximo vídeo e valeu! Cara, não sai de casa não, tá? Quarentena vai ficar em casa. Valeu, pessoal!